Fernando, a gente fala muito da Igreja Universal do Reino de Deus aqui, você deve saber disso. Falamos por quê? Porque a imprensa não fala, a imprensa é covarde com relação à Igreja Universal do Reino de Deus, não denuncia as arbitrariedades do Edir Macedo e dos demais que transformaram aquilo ali numa espécie de guarda pretoriana da religiosidade exacerbada, fundamentalista. E, enfim, eu queria saber de você, como é que vocês vão fazer para enfrentar a defesa do Cuenca? Porque se o Cuenca está em mais de 130 praças diferentes do Brasil, com processo em cada uma, como que ele vai se defender? Como é que você, que é advogado, vai trabalhar por ele? Diga, Fernando. É um grande absurdo, é uma situação teratológica. São mais de 140 processos, 141 processos, né, segundo o nosso último levantamento, que o João, né, que nós tivemos que ir atrás. O que aconteceu, Fábio? Você contou aí a história, foi exatamente isso. Ele vai lá de um certo dia, pega no Twitter, joga lá, faz uma paráfrase, né, pega aí, usa uma figura de linguagem, em tom satírico, aí faz uma sátira, pega aquela frase famosa do Meslier, que diz que o mundo só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último pastor, e faz aí uma paráfrase e diz, o Brasil só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor universal, né? Não precisaria ter conhecimento dessa frase para você perceber que isso, né, não é um discurso de ódio, não está conclamando ninguém efetivamente a ir para a rua pegar o Bolsonaro, enforcar na tripa do pastor. Né, obviamente, uma sátira, uma figura de linguagem. E aí, beleza, posta isso e vai embora, né? Deixa quieto. Aí, quando ele, né, volta e reabre, eu começo a ver que ele já caiu no discurso, virou alvo do gabinete do ódio aí, né, cara? Já começa a ter o seu linchamento virtual, e isso vai trazendo consequências a ele. A primeira consequência, né, que a gente repudia absolutamente, é da Dot Valley, onde ele escrevia, né, demite o João, né, rotulando esse discurso do ódio. Algo muito esquisito, que a gente ainda apura as circunstâncias efetivas de quais interesses motivaram essa demissão dele, mas já sofreu a primeira consequência. Depois disso, ele vai, né, e começa... ok, né, toca a vida dele normalmente, e aí ele vai jogar o nome dele no Google e ele começa a ver que existem lá alguns processos, né, 2, 3 processos. Acho estranho, né? E aí ele chega até nós e a gente faz um levantamento nos juizados especiais de todos os estados do Brasil e vai descobrindo aos poucos, né? Vão chegando. A gente já mapeou, né, fazendo busca pelo nome dele, mapeou 141 processos em 21 estados da federação. Curioso que só São Paulo, né? São Paulo a gente não achou. Né? São Paulo não tem nenhum processo aqui, né? Que é onde ele mora efetivamente. Então, todas as regiões do país têm processo, e ao todo esses processos, né, eles vão no limite do juizado, né, a indenização no limite do juizado de R$20 mil, 20 salários mínimos, que vai dar aproximadamente R$20 mil. É nos juizados especiais de pequenas causas, então, né? Quer dizer, eles vão recorrer ao sistema judicial. Isso. Por que eles vão no juizado especial cível? Por duas razões. Primeiro, porque não precisa ter advogado assinando a petição, então são os próprios pastores que assinam a petição. E segundo, porque o juizado especial, ele não gera custas, né? Então, eles sabem que eles vão perder as ações individuais, salvo um ou outro juiz maluco, né? E eu vou até colocar para vocês aqui uma situação maluca dessa, eles vão perder, porque é óbvio, né, Fábio? Imagina eu chegar aqui e falar, todo jornalista é ladrão, né? Jogo essa informação. Aí vem, todo jornalista do Brasil começa a me processar. Isso não tem nenhum fundamento, né? A ofensa, para ela gerar um dano, ela tem que ser individualizada. Tem que falar que o pessoal, os jornalistas da TV Democracia, o Fábio Panudo, assim, né? A individualização é absolutamente necessária no processo. O processo não pode começar. Se eu falo aqui, todo jornalista é canalha, eu não estou ofendendo nenhum. É esse o princípio, não é isso? Com certeza. Imagina, a gente fala, advogado é bandido, vai estar todos os advogados, começa a entrar no Brasil inteiro, cada região do Brasil vai estar contra o cara. Isso não existe, né? Isso não existe, não tem fundamento jurídico nenhum. Então, eles entram no juizado porque não precisa de advogado, então é o próprio pastor que assina, até porque para eles arrumarem tantos advogados, já começar a ficar estranho, ainda mais do jeito que eles fizeram.
né, que eu vou falar aqui para vocês por que a gente consegue mostrar o vínculo universal. O motivo elementar é porque eles usaram modelos, então tem aí uma série de 15 modelos que eles vão replicando, no próprio estado eles não replicam, mas no Acre, Ceará, Santa Catarina, petições iguaizinhas, do copia e cola. Inclusive com o pastor falando assim, fui chamado disso, daquilo, os 3 pastores, cada um num canto do Brasil, receberam as mesmas ofensas, né? Foram ofendidos da mesma forma. Alguns eles esquecem de mudar o XXX, então, é pastor da Universal há XXX anos. Então, tudo isso a gente já começou a mapear, né? Que mostra realmente que foi uma ação orquestrada. Então, por que eles escolhem juizado? Porque não precisa de advogado, porque não vai gerar custas, não vai gerar responsabilização. Por quê? Porque se eu movo uma ação contra vocês aqui na justiça comum e eu perco, eu tenho que pagar a sucumbência, tenho que pagar os honorários advocatícios, a toda a despesa, né, do processo, eu tenho que pagar. Quem perde tem que pagar. O juizado não tem. E, por fim, por quê? Porque no juizado, né, como o juizado especial civil foi pensado para situações do consumidor, né, para situações de pessoas que a gente chama de hipossuficiente, né? Ela não tem tanto poder, né, até na relação processual mesmo, quanto as empresas. Por exemplo, eu quero entrar contra a TIM, a Vivo, a Claro, a uma empresa de telefonia qualquer. Eles falam que a sede deles é só no Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Eu vou ter que ir até lá para mover a ação? Não, eu posso mover no foro do domicílio do autor. Então, essa é uma prerrogativa do juizado especial, né? Pode mover a ação no foro do autor. Então, eles usam esse conjunto de facilidade. Ô, Fernando, deixa eu te falar uma coisa. No ano, não sei se foi agora, já em 2020, ou se foi no ano passado, o Supremo Tribunal Federal, por iniciativa da ministra Carmen Lúcia, promoveu um evento lá, convidou alguns jornalistas para falar sobre, porque eu sou um jornalista muito processado, né? Eu tenho aí, sei lá, acho que uns 20 processos nas costas, e a maior preocupação muito grande é que, embora nunca tenha perdido, aliás, perdi uma instância para a Igreja Universal do Reino de Deus, justo para ela, por decisão de um desembargador aqui do TJ de São Paulo, que a gente vai reverter no STJ. Mas, enfim, uma das sugestões que a gente deu para a ministra, e eu acho que não teve consequência, que é uma pena, é que, no caso de crimes de opinião contra jornalistas, o processo deveria ser no domicílio do réu. Por que não? Se esse é um princípio que vale para outras instâncias do direito, por que não vale para o direito penal, direito criminal e civil, quando o réu é jornalista, por exemplo? Porque isso facilitaria muitas coisas. Afinal de contas, teria um juiz prevento para determinada praça e receber essa enxurrada de ações do aniversário, poderia a pensar tudo num processo só, né? Mas não fazem isso, porque o objetivo não é fazer justiça, né? O objetivo é fazer vingança, usar a justiça como instrumento de vingança, né? Mas nós vamos desbravar um caminho aqui, Fábio, porque a minha estratégia, né, eu não vou fazer com que o João se desloque, a gente não vai se deslocar por todos os 21 estados aí em que existem processos já mapeados para fazer a defesa do João. Nós não vamos fazer aquela peregrinação que a Elvira e a Folha fizeram, a Elvira Lobato, aquele situação muito, muito parecida com essa, que envolvia a própria Igreja Universal, em que a Folha ganha todos os processos, né, no mérito, mas perde porque gastou tanto despendeu tanto para circular o Brasil rodando, tenho amigos, inclusive, jornalistas que foram como prepostos aí da Folha rodando o Brasil, a gente não vai se submeter a isso, Fábio, a gente vai... Como é que nós vamos fazer? Porque não se defendeu, perdeu. Ele vai ficar na obrigação de indenizar esses pastores, não é não? Não, nós vamos desbravar um caminho aí com a seguinte tese. Primeiro, isso tem nome, isso é abuso do direito de ação. O abuso do direito não é só o abuso do direito material, é o abuso do direito processual também. Tem um precedente muito interessante do ano passado, não envolve jornalistas, não envolve casos de indenização, mas envolve uma figura chamada de assédio processual, né? Então, está caracterizado aí, né, é uma situação diferente que o STJ caracterizou como assédio processual, envolviam só 2 partes, mas que envolvia também o abuso do direito de ação, uma parte movendo ações contra outra simplesmente para causar dano pelo próprio processo. Não é o uso do processo para se buscar a verdade, para se buscar a aplicação do direito ao caso concreto, para se buscar a resolução do conflito. É o uso do direito processual, o uso do direito de ação para prejudicar, para causar danos para outra parte. É exatamente isso que temos nesse caso, Fabio. Então, a gente vai buscar caracterizar esse assédio processual, vamos entrar aí com um chamado
IRDR, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que é um instrumento previsto no Código de Processo Civil, agora de 2015, o novo Código de Processo Civil. Nós vamos levar essa questão para o STJ e dizer claramente, né, que é preciso dar um basta nesse tipo de atentado processual, né, que esse assédio processual não pode submeter o alvo, né, assediado, a despender esforços para rodar o Brasil para se defender de algo totalmente infundado. Isso vai ter que ser reunido aqui no foro do autor, né? Todas essas ações vão ser reunidas, vai ser reconhecido o assédio processual e nós vamos buscar a reparação dos danos contra a Igreja Universal, né? E como é que a gente mostra que é a Igreja Universal que está por trás disso? Primeiro, já disse para vocês, pelo uso de modelos. Então, claramente é uma ação orquestrada. Claramente, isso é inquestionável, é uma ação orquestrada. Estados diferentes do país, pastores dos mais distantes municípios entrando com ações idênticas, copia e cola. Obviamente, isso foi orquestrado por alguém. Quem orquestrou, né? Então, a primeira suspeita, o vínculo inicial é que todos são pastores da Igreja Universal, naturalmente. Mas tem mais coisa, né? Todos eles apontam um mesmo endereço, e esse endereço é equivocado do João. Não é o endereço dele. Então, isso é proveniente de uma só fonte. E aí a gente começa a ter mais elementos também. Teve um caso em Alagoas, né, que o pastor recorreu. E para recorrer precisa de advogado. Para entrar com a ação dá para assinar só o pastor. Aí ele pega, assina lá e ele faz. Né? Alguém faz para ele, ele assina. Agora, para recorrer não. Para recorrer precisa de advogado. E quem que é a advogada do pastor de Alagoas? Uma advogada que a gente joga no Cadastro Nacional dos Advogados o endereço dela. O endereço dela é justamente em uma unidade da Igreja Universal, o endereço profissional dela que ela fornece para a OAB. Então, a gente já tem elementos suficientes para caracterizar essa ação orquestrada pela Igreja Universal e nós vamos atuar dessa forma. Não vamos ficar se submetendo a esse tipo de atentado, não vamos jogar o jogo que eles propuseram, nós vamos jogar o jogo como ele tem que ser jogado e fazer seguir as regras aí e os princípios básicos da nossa Constituição Federal.